Obrigado, Movimento Brasil Conservador, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Eu fui convidado então para falar uma breve palestra sobre os meus pensamentos aqui em Brasília. E eu pensei em reviver um pouco a minha aulinha que eu dava lá na Universidade Federal de São Paulo. O que aconteceu comigo nesse 1 ano e meio que eu estou em Brasília? Eu cheguei aqui relativamente bem pessimista com o que é a estrutura que foi montada pela inteligência esquerdófila nos anos 80. Então, no final do regime militar, você criou, junto com esses luminares da esquerda, o que a gente denomina hoje de a Nova República. Tem a Constituição de 88, tem essa divisão de poder em executivo, legislativo, judiciário, você tem estados, municípios, 5.000, e não para de subir, né? 5.550, e hoje a gente vive o que? O resultado da Nova República. O que é o resultado da Nova República? Oligopólio, monopólio, benesses, isenção tributária para esses grandes monopolistas, grandes oligopolistas, dinheiro do BNDES. Você criou essa, entre aspas, elite financeira de riqueza que tem. Corrupção e ideologização de esquerda da sociedade. Essas três forças resultaram no quê? Crescimento baixo, o Brasil ficando para trás nos indicadores sociais, sofrimento e instabilidade, violência. Esse é o resultado. Criou-se uma estrutura para gradualmente levar o Brasil para um paraíso esquerdista. A maior nação da América do Sul é chave no processo de expansão. E é exatamente com essas três forças que eu lido aqui no MEC. Nessa estrutura que foi feita, que chama-se a Nova República, aqui em Brasília é uma corte, e aqui a gente vê a elite da Nova República circulando. E é com essas forças que a gente se depara. O que são então essas três forças que eu havia falado? Você tem aqui o grupo ideológico, esquerda, com as diferentes facções, gramscista, Escola de Frankfurt, maoísta, tem maoísta ainda aqui, tem stalinista, um sindicalista velha guarda, tem todos esses grupos. Você tem a turma do oligopólio, e você tem a turma da corrupção. Se você notar, corrupção. Tem gente que é só corrupta. Tem gente, e eu não estou falando só de político, não, funcionalismo público. Você tem gente que vive aqui, lobista, você vive aqui para tentar arrancar um pedaço do nosso sangue. Você tem o pessoal do oligopólio, que conseguiu uma parte da economia para chamar de sua. Quem são os oligopolistas? Você pega os principais setores hoje da economia do Brasil, são oligopólios ou monopólios. De bancos, proteína animal, bife, papel e celulose, açúcar e álcool. Onde você olha tem um oligopólio, foi feito. E eles conseguiram sair da dinâmica ruim da economia da Nova República. E você tem a esquerda. É o pessoal que realmente acredita que tem que acabar com os dois pilares do mundo ocidental, seja a base racional, que é o pensamento greco-romano, né, a ciência. Por isso que na Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse fala que a ciência é burguesa, e vem as derivadas mais recentes. Quando você começa a apresentar números para essa turma da esquerda, para contestar a argumentação deles, a matemática está a serviço do imperialismo. Quando você fala que a biologia mostra a diferença entre um homem e uma mulher, mesmo que tenha diferente orientação sexual, homossexual, bissexual, seja lá o que for, mas biologicamente existe uma diferença, a resposta é: a biologia é opressora. Então a ciência é uma inimiga. E qual outro grande pilar da cultura ocidental? A cultura judaico-cristã. Nós temos valores judaico-cristãos e nós temos a ciência. A esquerda luta contra esses dois pilares. Aqui é para atacar valores e a razão.
Eles são os inimigos dos valores e da razão. Aqui é para conseguir dinheiro. Explorando o quê? A economia. E esses são mais sanguessugas, por incrível que pareça, do que esses. Não estou falando que um é melhor que o outro. Eu estou falando que nós enfrentamos uma aliança espúria entre o que os americanos, no começo do século XX, chamavam de barões ladrões. Os oligopolistas, monopolistas que conseguiram capturar uma parte da economia brasileira. A gente enfrenta o pessoal da corrupção e da esquerda, mas nota que tem gente que está em dois grupos. Tem gente que é de esquerda e é banqueiro. Tem gente que é de esquerda e defende as maiores loucuras contra o livre mercado, porque também interessa a ele não ter o livre mercado. Oligopólio e monopólio não é livre mercado, eu vou explicar aqui depois o que é o livre mercado. Então você encontra uma parte dessa inteligência de esquerda bilhardária, frequentando restaurantes granfinos, Europa, e com aquele discursinho mofado, rançoso de esquerda, como se não tivesse nada a ver com a exploração de nós, classe média. Evidentemente, quem é explorado aqui é quem tem sangue para tirar. Quem tem sangue para tirar? A classe média. São eles que parasitam a classe média há décadas. Depois você tem uma outra turma que é da corrupção e também ligada ao oligopólio. Você tem gente de esquerda que é corrupta, tem gente de esquerda que não é corrupta, acredita em mim. Tá? Realmente pela causa. E você tem gente que é os três. O cara é banqueiro, o cara é granfino, o cara é corrupto e o cara é de esquerda. Que é esse daqui. Nós temos que lidar com essas três forças. Nós quem, cara pálida? A classe média. E como a gente sai disso? Primeira coisa, entendendo o mecanismo.